Hoje eu quero falar com vocês sobre orações destrutivas, orações que, ao invés de realizar o propósito da oração, que nós vamos ver, ela faz o oposto, ela me destrói. Que oração é essa? Que oração é essa que, ao invés de agradar a Deus, provoca a Deus a ponto de não ganharmos recompensa? Vamos para o vídeo de hoje para você possa entender melhor. Galera abençoada, prazer falar com vocês mais uma vez. Se é a sua primeira vez aqui, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Breno, está no meu canal. No meu canal aqui, o objetivo único e exclusivo é falar sobre a palavra de Deus, estudos, séries, devocionais, qualquer coisa, mas sempre relacionada à palavra de Deus, porque a gente sabe, eu sei, todos os que me seguem aqui já entenderam isso. Não há outra forma de crescer em comunhão com Jesus Cristo, se parecer mais com Cristo, sem o estudo da palavra. Então não há essa possibilidade. Todos nós sabemos que só crescemos com Cristo à medida que aprendemos a sua palavra e também que vivemos a sua palavra. Então se você pensa assim, já deixo o meu convite aqui, se inscreva no meu canal, vídeo todas as semanas estão saindo, lives às quinta-feira, eu tenho um quadro no meu canal chamado Amigos e Teologia, e você pode ser abençoado com o conteúdo que realizamos lá, das lives. Então já se inscreva, ativa o sininho para você não perder nada. O assunto de hoje é sobre oração. Nós estamos na série do Sermão da Montanha, esse vídeo faz parte da série Sermão da Montanha, e agora no capítulo 6, Jesus virou uma outra chave, uma chave que agora leva para o secreto. Cristo já começou falando sobre intenções no capítulo 5. Ele começa a falar sobre algo que está de fora e traz para dentro. Agora ele está algo de dentro e traz para fora. Agora ele já está falando sobre ações. Observe que na primeira perícope do vídeo passado, a ato aqui era dar esmola, de ofertar, contribuir. Agora, esse trecho que nós estamos estudando é sobre orar, né? A nossa prática de oração. E eu vou fazer uma minissérie dentro de uma série. Por que eu estou dizendo isso? Porque o trecho que nós deveríamos aqui fazer nesse vídeo vai do capítulo 5, vai do verso 5 até o verso 15. Só que nós conseguimos tirar no mínimo 3 vídeos daqui. No primeiro vídeo de hoje, eu quero falar sobre oração, a necessidade de oração e orações destrutivas. No segundo vídeo, eu quero falar sobre oração repetitiva ou campanha de oração. Recebi uma pergunta no WhatsApp se é correto fazer campanha de oração, mesmo sabendo que o nosso dever é orar todo dia. Então, qual é a recompensa nisso? Qual é o ganho nisso de ficar campanha de oração? Todo mundo, vamos orar junto. Eu acredito que tem um ganho nisso, e eu vou falar isso no próximo vídeo. E por último, nós vamos analisar a oração modelo, oração do Pai Nosso. É uma reza, né? É isso? Jesus quer que a gente fale isso aqui como uma reza. Um dos sentidos de reza é você repetir sempre o mesmo texto. É isso? É repetir sempre essas mesmas palavras, mesmo sabendo que nos versos anteriores Jesus disse, olha, não é para ficar repetindo palavra. Agora ele nos ensina uma oração que muita gente fica repetindo exatamente essa mesma oração. Então, observe que essa minissérie dentro da série Sermão da Montanha vai ser uma bênção para a sua vida. O primeiro assunto a ser tratado hoje está baseado em cima desses 2 versos. Acompanha comigo. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui no vídeo de hoje é sobre a necessidade de oração. Eu quero pontuar isso a partir dessa construção que Mateus aqui já faz pra gente, dessa fala de Cristo. E quando orares. Jesus não está falando, ó, se vocês orarem, né? Jesus já está tendo como um pré-conceito, um pré-conhecimento, uma pré-informação já certa de que os discípulos irão orar. Eu quero já começar a partir desse posicionamento, dizer para você que ser discípulo de Cristo sem ter prática de oração é um perigo. Primeiro ponto desse vídeo que eu quero que você seja abençoado com esse ensinamento e com essa provocação é analisar a sua vida e o seu discipulado que você carrega com Cristo, que você desenvolve em Cristo. Um discipulado, seguir a Cristo, ser cristão sem vida de oração é um grande perigo. E a gente pode ver que isso se valida, né? O que eu estou dizendo não é uma besteira, quando nós vemos texto que diz que fala e nos mostra a vida de oração que Cristo precisava. É muito interessante.
Porque o final, vou dar um spoiler, né? O final, oração é comunhão com Deus, é desenvolver comunhão com Deus. Isso porque nós vamos ver nos outros capítulos que a oração não é para apresentar a Deus meu pedido, comunicar a Deus como está a minha vida, né? A oração é para desenvolver comunhão. E Cristo, sendo homem e Deus, não havia necessidade de desenvolver comunhão. Ele e o Pai é um, né? Então, qual é o objetivo da gente, por exemplo, olhar para a Bíblia e vai ver que Cristo vivia uma vida de oração. Cristo é o exemplo de oração. Cristo é um exemplo de, por exemplo, após realizar milagres, Cristo orava. Após momentos de comunhão ali, Cristo orava. Em momentos de agonia, Cristo orava. Cristo orava pelo povo. Cristo orava. A instrução de uma vida de oração parte de um exemplo de Cristo. De um Cristo que é Deus, 100% homem, 100% Deus, e mesmo assim nos remete, nos dá, né? Nos constrói para nós um exemplo de vida que agrada a Deus, extremamente baseada em uma vida de oração. A gente peca muito nisso. A vida de oração de muitas pessoas é construída a partir das necessidades que elas vão tendo ao decorrer de suas vidas. Ou seja, quanto mais eu estiver precisando, mais eu sei da minha necessidade de comparecer diante de Deus em oração, né? Há vários memes espalhados pelo Instagram e Facebook daquela pessoa que fica longe de Deus e quando acontece um problema, ela aparece dizendo: "Ei Deus, sou eu de novo, lembra de mim?" Talvez você já deva ter postado isso, ou pior, você deva viver uma vida assim, de aparecer em oração a Deus sempre que você tem um pedido que você sabe que somente Ele pode realizar. Oração não tem esse propósito. Oração não é uma lista de um restaurante onde você abre o cardápio ao dobrar o joelho e você começa a selecionar o que você quer que aconteça ou não na sua vida. Inclusive, um adendo, pessoas que acreditam que a oração é uma forma, é uma lâmpada mágica que você esfrega e tudo o que você pedir será concedido, acabam se enganando. Acabam se frustrando. Eu sei, mas Breno, tem aquele texto na Bíblia que diz que tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. Eu sei que tem. Só que há todo um contexto para aquilo acontecer e para ser uma realidade. Há todo um contexto de mudança de interior. Há todo um contexto de mudança de mentalidade. Essa promessa é exclusiva para pessoas que têm sua mentalidade mudada, modificada por Cristo. Uma mentalidade de alguém que vive o reino de Deus, de modo que tudo o que ele deseja para a glória do nome do Senhor. Então, tudo que ele pedir, né, vai ser dado, mas não quer dizer que pedidos que sejam para gastar nos seus próprios deleites vai ser dado, não vai. Inclusive, há textos também que diz: vocês pedem, mas não recebem porque pede com motivação pecaminosa, pede com motivação ímpia. E não se deixe enganar, gente. Por mais que você viva uma vida de oração, seja um cristão, um pregador, um pastor, né, enfim, por mais que você tenha muito envolvimento, não subestime o poder da nossa natureza pecaminosa, o poder que a nossa natureza pecaminosa tem de influenciar a nossa petição, influenciar a nossa oração, influenciar a nossa entrega diante de Deus, né? E Deus que sonda os corações pode saber, você pode até estar chorando lá numa oração e tal, Deus pode olhar e dizer: isso é motivação pecaminosa, né? Então é muito interessante a gente saber o que é essa oração. Mas é bom também a gente saber o que não é. Então, não é isso uma lista de restaurante. Oração também não é contar a Deus a novidade dos seus dias. Oração não é atualizar Deus como você está. Ó Deus, hoje aconteceu isso. Por quê? Porque Deus já sabe. Breno, quer dizer que eu não posso fazer isso? É óbvio que você pode. Mas desde que você entenda qual é o correto sentido disso. Oração, na Bíblia, é comunhão. Oração é desenvolver comunhão. Oração é desenvolver relacionamento. A Bíblia diz que Deus já sabe o que você precisa. E Deus já sabe o seu pensamento antes mesmo de você pensar. Deus já sabe o que vai sair da sua boca antes mesmo de você falar. Eu não posso subestimar na minha oração o poder de Deus, a onisciência de Deus e só viver uma vida de oração como se eu tivesse que atualizar a Deus o que está acontecendo. Eu não posso fazer isso. Isso não é oração. Oração é extremamente desenvolver comunhão e relacionamento com Deus. É por isso que você vai ver muitas pessoas tendo dificuldade na oração porque não tem conhecimento de Deus. Eu sempre costumo dizer que a oração vazia é a oração de alguém que não conhece a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque observe que eu estou querendo amarrar oração
Uma oração correta e uma oração ativa há um conhecimento de Deus, há um estudo das Escrituras, há o estudo da palavra. Toda oração reflete o conhecimento que você tem de Deus. Por que tem pessoas que ficam pedindo coisas a Deus que são fruto de natureza pecaminosa, tá pedindo coisas a Deus que não vão te fazer bem e não se importa, porque não sabe quem é o Deus que está falando. Ou talvez nem esteja falando com o Deus verdadeiro, né? Talvez esteja falando com um Deus que você criou na tua cabeça. Por isso não é atendido, por isso não é atendida. Toda oração correta e verdadeira, ela é um reflexo do seu conhecimento de Deus. Com isso, eu não estou querendo dizer que é válido orações que você não entende nada. Porque é exatamente o segundo ponto desse vídeo. Orações que te destrói. É aquela oração que você fica, altíssimo, excelso, exuberante. Como diz o Giovanni Si, né, aquele grupo teatral. O Senhor é estrogonoficamente brilhante. Porque as pessoas acabam caindo numa pressão de que precisam falar extremamente cultos, extremamente difíceis, para que possam entrar diante da presença de Deus com a reverência necessária. Não é isso. Orações a qual você usa muitas palavras bonitas, no fundo, ela vai ter muita dificuldade de refletir comunhão entre você e Deus. Sinceridade da sua parte para com Deus. É o grande problema que acontece no segundo ponto desse vídeo, que eu estou falando agora, sobre orações que te destroem. É orações que são feitas para mostrar para os outros o seu nível de santidade, o seu nível de intelecto. Orações que são feitas para que os outros tenham uma noção a seu respeito, os outros te dêem uma medalha, os outros te dêem um reconhecimento, que é exatamente isso que Cristo está condenando. Cristo está condenando aqui os fariseus que no templo se colocavam de pé, nas esquinas se colocavam de pé. Os judeus, né, os fariseus, obedecendo a rei, eles eram bem regrados, tinha a hora certa para orar. Então bateu o reloginho ali, opa, hora de orar, eles levantavam a mão e oravam em voz alta, para que todos vissem o nível espiritual que aquele homem tem. Não estamos diferente disso. Hoje há pessoas que estão fazendo orações que mais têm se destruído do que têm edificado a si mesmo diante de Deus. Porque sua oração está toda fomentada em cima de ganhar a atenção de alguém. Ganhar um prêmio de alguém. Talvez não um prêmio literal, mas um prêmio através do reconhecimento. Dizendo, nossa, que espiritualidade. Como é um homem de Deus. Como fala bonito. Olha como ele toca com as palavras. E Deus pode estar olhando e dizendo assim, eu descarto tudo isso. Porque isso aí não é sincero. Observe que o Cristo vai remeter a prática da oração a algo que está extremamente relacionado à comunhão quando ele diz para entrar no quarto. O capítulo 6 vai ser todo essa construção do o Deus que te vê em secreto. Não estou dizendo que não tem que orar, né? Porque isso, alguém pode dizer, então quer dizer que oração pública no microfone é errado? Porque a gente começa os nossos cultos assim, né? Pelo menos na minha comunidade é assim. A gente começa o culto orando e tem alguém no microfone orando. É errado? Não quero dizer isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que Cristo está falando, que a eficácia de uma oração que promove comunhão é aquela que você entra dentro do teu quarto. E isso é totalmente uma contraposição a essa oração destrutiva. Essa oração que faz você ganhar a recompensa dos outros, mas faz você perder a recompensa que vem de Deus. E como é essa recompensa que vem de Deus? Ela é fruto de alguém que ora, não para que os outros vejam o seu nível de espiritualidade, mas fruto de alguém que se debruça diante de Deus em oração no secreto e se derrama, dizendo, Pai, Abba, Pai, né? como diz a expressão bíblica. Essa oração sim tem recompensa, porque essa oração entendeu a finalidade de orar, entendeu a finalidade de falar com Deus, construir relacionamento. Então Jesus está dizendo aqui no verso 6, dizendo, olha, aqueles que desejam passar uma imagem falsa para os outros, estarão recebendo dos outros a sua recompensa. No vídeo passado eu falei sobre esse ponto aqui, sobre essa recompensa, é um termo grego para dizer, olha, tá pago. Sabe quando você ganha um vale? Você ganha um vale, por exemplo, um vale de ingresso, e você vai entrar no cinema, eles vão e rasga o ingresso, tal. Você sai do cinema e aí você quer dar uma de ligeiro, de ligeira, de espertão, espertona, e você vai de novo para tentar usar o mesmo ingresso. Ele vai olhar e dizer, não, isso aqui já tá pago. Já foi recompensado. Você já ganhou a vez que podia. É a mesma expressão que Cristo vai usar aqui, dizendo, olha, aquele que quer fazer isso já ganhou sua recompensa. Quando você chegar diante de Deus e usar como um discurso a seu favor o fato da sua vida de oração, Jesus vai dizer, não, mas a sua recompensa já foi dada, ó. Você orava porque os outros vissem sua espiritualidade. Então, você não tem aqui o que ter. Você não tem recompensa aqui no céu. Então, observe que, primeiro ponto, a oração é uma necessidade da vida do cristão.
Precisa. Jesus falou, quando orares. Ele não está falando se, quando. Orar faz parte de quem somos. A oração é uma forma de obter comunhão com Deus. Oração não é para comunicar a Deus o que passa na minha vida, porque Ele já sabe. Oração não é uma lista de pedidos para só pedir a Deus, apesar de você ter comunhão e como expressão da sua fé, pedir ao Senhor, né? Não é errado pedir, o errado é só orar, como se Deus fosse só um fast food, só te dá, só te dá, só te dá. Não, isso é errado. E oração é um instrumento de comunhão que nós temos para com Deus. Sendo assim, eu finalizo encorajando você a olhar para esse meio a qual Cristo está nos dando como graça. Observe o que está acontecendo. Apesar de parecer, né, entre aspas, não é, mas para a cabeça de alguns parece algo simples, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é um milagre. É um pecador como eu e você tendo acesso à santidade de Deus em oração. É uma ação graciosa que Cristo conquistou para nós, rasgando o véu, dando oportunidade de entrar diante da presença santa de Deus e dizer, Pai, chamá-lo de Pai. Isso é muito glorioso. E eu quero que você use isso para o benefício da sua vida espiritual, não para lhe destruir. Então, preste muita atenção, volte esse vídeo do começo, assista, reflita, deixa aqui no comentário qual é a sua opinião. Eu sei que há muitas frases bonitas sobre oração e tal, e não sei o que. Eu quero que a gente pense sobre o texto bíblico, a forma correta e como isso pode ser construtivo na minha vida com Deus e não destrutivo. Que o Senhor te abençoe, espero que esse vídeo tenha contribuído em algo. Agora, não saia, se já estiver disponível, vai aparecer aqui o vídeo 2. Nossa minissérie sobre a oração continua. E na próxima nós vamos falar sobre orações repetitivas, aquela pessoa chata que fala sempre a mesma coisa. E o segundo ponto, campanha de oração, é correto? Campanha de oração. Se a minha necessidade de orar é todo dia, isso é correto? Então, vídeo 2 da minissérie, dentro da série Sermão da Montanha. Se já estiver disponível, vai aparecer aqui. Clica lá e bora pro vídeo.